hoje faremos uma programação super especial e teremos sorteios, palestras, testemunhos, onde pessoas que, através de suas experiências, irão nos ajudar a sentir um gostinho do campo missionário. E olha, aqui é um ótimo lugar para isso, porque na Faculdade Adventista da Bahia se respira missão. E aí, vocês estão prontos? Olha. Yo creo que sí están listos, pero vamos a preguntarles otra vez. Vamos lá, eu quero ouvir agora a galera da Argentina. Olha, tá Por aí, allá ó. hay un público hermoso. Estamos... Salude el público de Bolivia. Agora eu quero ouvir a galera do verde e amarelo do Brasil. Ayer los vi por aquí, todavía veo que están por ahí. ¿Dónde está la gente de Chile? Chile está presente. E agora eu quero ouvir a galera linda do Equador. Qué lindo se ven. ¿Dónde están mis amigos de Paraguay? Está presente também conosco a galera do Peru. Mateus, cada país está muy bien representado esta mañana y veo que todos están felices, todos están gozosos, dichosos de estar en este lugar y desde aquí podemos sentir todo eso, ¿cierto? O Instagram da Faculdade Adventista da Bahia. Siga o nosso perfil lá e você estará também tendo muitas informações legais sobre o nosso grande evento. Inclusive, Maria, vamos conectar aqui agora no YouTube para ver o que as pessoas já estão falando aqui, conectadas conosco. Temos 18 pessoas aqui e você que está conosco aí conectado no YouTube, pode deixar o seu comentário, deixar o seu alô aqui para nós lermos aqui nos momentos oportunos, viu? Las personas todavía se están conectando y seguimos dando la bienvenida a todas las personas que están llegando. Por favor, los invito a que se ubiquen para que puedan asistir a esta maravillosa programación. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos están acompañando, a todas las personas que nos están asistiendo a través de nuestras redes sociales. Y a continuación, invitamos al maestro Pablo Sánchez, quien será el responsable por dirigir el siguiente momento. É o momento de cantarmos ao Senhor. Vamos aproveitar todo esse momento na presença de Deus. Buenos dias! Antes da gente cantar, a gente quer que você cante, louve a Deus com a gente. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de podermos louvar o Teu nome aqui no I Will Go. Que a gente possa, ó Deus, nesse dia ser inspirado por Ti, através de experiências missionárias, através de treinamento, através de culto. Que o Teu nome seja louvado em tudo que for feito aqui e que a gente saia deste evento inspirado para pregar o Evangelho e abreviar a volta de Jesus. Obrigado pelo Teu imenso amor e que a gente possa ter sempre no nosso coração a certeza de que Tu não te esquecesses de nós e vais voltar mais uma vez. Que o Teu nome seja louvado, que a gente possa cantar com alegria em nome de Jesus. Amém. Canta junto. As ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Tanto amei que a vida tem. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo
iré. Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar, e pronto estou. Ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti, virei outra vez, outra vez, outra vez. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. E pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Dios va a hacer todo nuevo, de nuevo.
su querer, junta los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que sube tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo de nuevo, nuevo de nuevo. Dios lo hace todo nuevo de nuevo para ti. Deus te bendiga, Deus te abençoe. Bom dia, I will go! Buenos días, I will go! Bom dia, Ever. Como estás? Bom dia, Nick. Eu estou muito bem. E você, como vai? Muy emocionada y agradecida de poder estar aquí. É verdade, as pessoas são muito bonitas e tem muita gente aqui, tá muito legal. Mas eu tô vendo que sua roupa tá diferente. Esta ropa es un traje típico de Chile. ¿Dónde están nuestros amigos de Chile? Muito bem, nós estamos aqui para um momento muito especial. E você sabia, Nick, que dos países que mais tem cristãos no mundo, 3 são do continente americano? No sabía y estoy muy feliz porque de tantos países hoy podemos estar aquí reunidos para adorar a Dios. É verdade. Dos 3 que mais tem cristãos no mundo, 3 são do continente americano. Estados Unidos, Brasil e México. E totalizam aproximadamente 518 milhões de pessoas que já conhecem a Jesus só nesses 3 países do continente americano. Qué hermoso. Y qué hermoso que podemos estar aquí aproximadamente 5.000 personas reunidas para adorar y estar juntos y aprender más sobre Dios. É verdade. Então agora nós vamos começar o nosso momento de oração. Porque quando nós oramos, Nosotros adoramos. Así que los invito a guardar silencio y en reverencia poder inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, Dios, estamos muy agradecidos de poder estar esta mañana aquí reunidos, Dios. Muchas gracias por cada una de las personas que está aquí, Dios. Sé que nos trajiste con un propósito. Muchas gracias porque podemos aprender más de ti, podemos estar en un lugar donde podemos conectar contigo y también conectar con otros. Te queremos agradecer por cada misionero que está aquí, también lo que está en cualquier lugar del mundo, Dios. Que tú puedas ser el centro de este I Will Go y que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos. querido Jesus, nesse momento nós queríamos te pedir um coração missionário. Que nesse congresso o Senhor possa falar conosco e que a gente não espere ir além mar para cumprir a missão. Que possamos cumprir a missão em nossas casas, na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso país. Por favor, Senhor, põe em nós o Teu Santo Espírito para que possamos falar do Teu amor para outras pessoas. Que esse congresso possa mudar vidas, que pessoas sejam testemunhos vivos do Teu amor para outros. Ó Deus, tem misericórdia de nós e por favor, Senhor, que o Senhor possa lavar os nossos pecados neste momento, limpar a nossa alma, para que possamos ser missionários em todo o mundo, em nossa geração. E é a nossa oração em nome de Jesus. Amén. Buzi Kumalo tem 29 anos de ministério pastoral. Ele está casado por mais de 28 anos com Maipato Kumalo e tem 2 filhos, Siri e Cid. Ele tem liderado a juventude adventista por mais de 19 anos em diferentes países do continente africano.
até que foi eleito como nosso novo líder mundial dos Jovens Adventistas na última Assembleia da Associação Geral. Agora com vocês, o pastor Buzi Kumalo. Bom dia. Good morning. Bom dia. Buenos dias. Tudo bem? How are you today? ¿Cómo están? Well, my Portuguese stops there. Meu português acaba por aí. It's good to be here this morning. É muito bom estar aqui nesta manhã. I thank God for the opportunity He has given me to be here with my sister here to share the word of God. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com a minha irmã para poder compartilhar a palavra de Deus. I'm grateful to God and the organizers of the event for inviting me to this event. Eu sou grato a Deus e também aos organizadores deste evento pelo convite de estar aqui. I was glad to be here last night to observe the wonderful and grand opening of the event. Eu fui trazido aqui ontem à noite para ver, para assistir à abertura grandiosa desse evento. The title of my message to you this morning is The Greatness of Belonging. E o título da minha mensagem para vocês essa manhã é A Grandeza de Pertencer. The Greatness of Belonging. A grandeza de pertencer. Let us close our eyes as we pray. Vamos fechar os olhos e orar. Our dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we are inviting your presence in our midst this morning. nós convidamos a Tua presença em nosso meio nesta manhã. Speak to us. Fala a nós. Your servants are listening. Os Teus servos estão ouvindo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. We are reading from the book of Genesis chapter 48 verse 5. Nós vamos ler o Gênesis capítulo 48, o versículo 5. Genesis chapter 48 verse 5 says, Gênesis 48, verso 5 diz: Now I'm claiming as my own sons these two boys of yours. Agora, pois, os seus dois filhos que nasceram no Egito serão reconhecidos como meus, Ephraim and Manasseh, Efraim e Manassés, who were born here in the land of Egypt, nascidos antes da minha vinda para cá no Egito, before I arrived. antes que eu chegasse. They will be my sons just as Reuben and Simeon are. Serão os meus filhos, assim como são Rúben e Simeão. May God bless the reading of His word. Que Amen. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. This message today is about identity. A mensagem de hoje é sobre identidade. And I want to challenge you this morning E eu gostaria de desafiá-los nesta manhã to know your true identity. a conhecer a sua verdadeira identidade. I want to ask you a question this morning. Quero fazer a vocês uma pergunta nessa manhã. Who are you? Quem é você? When I ask you that question, Quando eu lhe fizer essa pergunta, I'm not asking you about your name. eu não estou perguntando qual é o seu nome. I'm not asking you about your parents. Eu não estou perguntando quem são seus pais. I'm not asking you about your place of origin. Eu não estou perguntando qual é o seu local de origem. All those things are important as well. Todas essas coisas também são importantes. But what I'm talking about this morning Mas o que eu estou falando nesta manhã is your relationship with God. é do seu relacionamento com Deus. Because God created us in His image. Porque Deus nos criou a sua imagem. In the book of Genesis chapter 1 verses 26 and 27. No livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. God created us in His image. Deus nos criou a sua imagem. That is where we derive our true identity from. E é disso que nós derivamos a nossa verdadeira identidade. Jesus loves us so much Jesus nos ama tanto that He came down from heaven to die for us. que Ele desceu do céu para morrer por nós. After He had died, Depois que Ele morreu, when He was resurrected, quando Ele ressuscitou, when He was ready to go back to His Father, quando Ele estava pronto para voltar à presença do Pai, He told His disciples Ele disse aos discípulos, in John chapter 14,
Em João, capítulo 14, verses 1 to 3. versículos 1 a 3. It's a very familiar passage. É uma passagem muito conhecida. Jesus said to the disciples, Jesus disse aos discípulos: do not be troubled. não se turbe o vosso coração. Believe in God and also in me. Crede em Deus, crede também em mim. In my Father's house are many mansions. Na casa de meu pai há muitas moradas. I'm going to prepare a place for you. Vou preparar-vos lugar. When I have done preparing the place, E quando o lugar estiver preparado, I will come back and take you to my place with you. eu voltarei e os levarei para comigo. And so, my beloved brothers and sisters, Então, meus amados irmãos e irmãs, I would like to declare this morning eu gostaria de declarar esta manhã that you and I are privileged que eu e você, nós somos privilegiados to be God's children 2 times, de ser filhos de Deus 2 vezes. by creation Pela criação and by redemption. e pela redenção. Now let me come to the story before us. Agora deixa eu voltar aqui à história à nossa frente. The story of Jacob and his son Joseph. A história de Jacó e seu filho José. We know the story of Joseph in the Bible. Nós conhecemos a história de José na Bíblia. We know that Jacob and Joseph had been separated from each other. Nós sabemos que Jacó e José haviam sido separados um do outro. Joseph's story is a wonderful story, but it is also a sad story. A história de José é maravilhosa, mas é também uma história triste. We know what happened to Joseph. Nós sabemos o que lhe He aconteceu. was rejected by his own brothers. Ele foi rejeitado pelos irmãos mais velhos. He was treated like an outcast. Ele foi tratado como um rejeitado. He was sold as a slave. Foi vendido como escravo. He was in Egypt for many years. Ele estava no Egito havia muitos anos. He was accused falsely. Ele foi falsamente acusado. He was in prison. Ele foi mandado para a prisão. He was subjected to suffering and pain. Ele foi sujeitado a dor e a sofrimento. But God was with this young man who was faithful to him. Mas Deus era com aquele jovem que foi fiel a ele. You and I can learn a lot from the story of Joseph. Você e eu podemos aprender muito com a história de José. You have come to this Congress Você veio para este congresso expecting to be enthused and challenged to be involved in mission. esperando ficar entusiasmado e ser desafiado a sair em missão. But as you desire to do that, Mas no desejo de fazer isto, you may be surrounded by problems. talvez você esteja cercado por problemas. Just like Joseph was surrounded by problems. Assim como José estava rodeado de problemas. Let's learn from the life of Joseph. Vamos aprender com a vida de José. Even though he was surrounded by challenges, Mesmo estando cercado por desafios, he never abandoned his responsibility. ele nunca abandonou sua And the responsabilidade. responsibility Joseph had E a responsabilidade que José was tinha to be an ambassador for God in Egypt. era de ser um embaixador de Deus no Egito. The other day I was flying to Israel Um dia desses eu estava indo a Israel and I had a stopover in Egypt. e eu precisei fazer uma conexão no Egito. And the story of Joseph came back to my mind. E então a história de José me veio à mente. I remembered how Joseph suffered in that land. Eu me lembrei de como José sofreu ali naquela terra. Even though Joseph went to Egypt, Mesmo tendo José indo para o Egito, not because of his own choice, não por escolha própria, but he allowed God to use him in Egypt. mas ele permitiu que Deus o usasse ali no Egito. Your leaders in this division Os líderes de vocês aqui nesta divisão are challenging you as young people in this division estão desafiando vocês, os jovens desta divisão, to go and be part of the mission of the church. a ir e fazer parte da missão da igreja. Let's be like Joseph. Sejamos como José. Joseph ended up in Egypt, José acabou no Egito, but he made Egypt his mission field. mas ele transformou o Egito em seu campo missionário. You may not like the circumstances that are surrounding you. Talvez você não goste muito das circunstâncias que o rodeiam agora. You may not like your experiences in life. Talvez você não goste das suas experiências de vida. But allow God to use you and your experiences
Mas permita que Deus use você e as suas experiências. Let your location and your circumstances be your mission field. Que o seu local e as suas circunstâncias sejam o seu campo missionário. Joseph was in Egypt. José estava no Egito. And he saved his family from famine and death. E ele salvou a sua família da fome e da morte. Jacob heard that in Egypt there was food. Jacó ficou sabendo que havia comida no Egito. And they went with his sons to stay in Egypt for a while. E depois ele foi com os filhos para permanecer no Egito por um tempo. Jacob and his family of 66 people. Jacó e sua família, 66 pessoas. They lived in Egypt. Foram morar no Egito. Because of the hospitality of Joseph. Por causa da hospitalidade de José. Joseph was married to an Egyptian lady. José era casado com uma egípcia. And they had 2 sons. E tinha 2 filhos. Their names were Manasseh and Ephraim. O nome deles, Manassés e Efraim. Together with Jacob and his sons, the whole group was comprising of 70 people. Junto com a família de José, o grupo inteiro da família era formado por 70 pessoas. When Joseph was accepted and welcomed with his family in Egypt, quando Jacó foi aceito, foi recebido juntamente com sua família no Egito. They were allowed to settle in Goshen, a fertile place in Egypt. Eles tiveram permissão para ir morar em Gósen, uma região fértil ali do Egito. God blessed the family of Jacob. Deus abençoou a família de Jacó. God blessed Joseph. Deus abençoou José. God made this family prosperous. Deus fez aquela família prosperar. In a foreign land, they became very prosperous. Em uma terra estrangeira é possível ser muito próspero. Jacob lived in Egypt for 17 years old. For 17 years rather. Jacó viveu no Egito por 17 anos. And Jacob was becoming old. E Jacó estava envelhecendo. Now the Bible says in Genesis 47 verses 29 to 30. A Bíblia diz lá em Gênesis 47 versos 29 e 30. As the time of his death drew near, aproximando-se a hora de sua morte, Jacob called for his son Joseph and said to him, Israel chamou o seu filho José e lhe disse: Please do me this favor. Quer agradar-me? Put your hand under my thigh and swear. Põe a mão debaixo da minha coxa e prometa that you will treat me with unfailing love by honoring this last request. Que será bondoso e fiel comigo, honrando este último pedido. Do not bury me here in Egypt when I die. Não me sepulte no Egito quando eu morrer. Please take my body out of Egypt. Por favor, leve o meu corpo para fora do Egito. And bury me with my ancestors. E me deixe descansar com meus pais. These are wonderful words coming from Jacob. Que palavras maravilhosas saíram da boca de Jacó. He wants to get the assurance from Joseph. Ele queria ter a certeza da parte de José that when he dies, que quando ele morresse, his body will be transported back to Canaan. O corpo dele seria transportado de volta para Canaã. Dear young people in South American Division, ouçam, pessoal da divisão sul-americana. We may live in our different countries. Nós podemos até viver em países diferentes. We may be coming from Chile, Paraguay, South Africa, and many other countries. Talvez a gente venha do Chile, do Paraguai, da África do Sul, de muitos outros lugares. But I'm here to remind you. Mas eu estou aqui para lembrar that você your true citizenship is heaven. Que a sua verdadeira cidadania é o céu. Jacob wanted to set the record straight. Jacó queria deixar as coisas bem claras. He wanted to remind Joseph. Ele queria lembrar José that even though he is a high profile figure in Egypt, que muito embora José fosse um figurão muito importante ali no Egito, even if he's holding a high position in Egypt, mesmo tendo uma posição elevada ali no Egito, he does not belong in Egypt. Ele não pertencia ao Egito. He belongs in Canaan. Ele pertencia a Canaã. Dear youth, I want us to remember. E eu gostaria que você se lembrasse. It doesn't matter what your career is. Não importa qual é a sua profissão. It doesn't matter what your calling is. Não importa qual é o seu chamado. But what matters is o que importa your destination. É o seu destino. Where are you going? Para onde você está indo? What is your identity? Qual é sua identidade? Who are you?
Quem é você? We are here as leaders to challenge you, Nós estamos aqui como líderes para desafiar você, to remind you that you belong to God. para lembrá-lo que você pertence a Deus. You may be a student here in this university. Talvez você seja um aluno aqui desta You may be a student faculdade. in a public university. Talvez seja um estudante de uma universidade pública. You may have a good career. Talvez você tenha uma carreira excelente. You may be having a good position in life and society. Talvez você tenha uma excelente posição na vida e na sociedade. Don't forget your true identity. Não esqueça a sua identidade verdadeira. We are here to remind you. Nós estamos aqui para lembrar You were você. created for God and by God. Você foi criado por Deus e para Deus. You were created for mission. Você foi criado para missão. You need to go and be part of the mission of the church. Você precisa ir e fazer parte da missão da igreja. You know that God has created you for a reason. Você sabe que Deus criou você por um motivo. And so when Jacob told Joseph Então quando Jacó disse a José that he wants to be taken back to Canaan, que gostaria que o seu corpo fosse levado de volta a Canaã, Jacob was reminding Joseph that this is what God told Abraham. Jacó estava lembrando José que foi isso que Deus tinha dito a Abraão. When God said to Abraham, leave your country of birth and go to the place I will show you. Quando Deus disse para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei. The same message was communicated to Isaac. A mesma mensagem foi comunicada a Isaac. Jacob himself received messages from God about the same. O próprio Jacó também recebeu mensagens de Deus a esse respeito. Let us not forget our true identity. Não nos esqueçamos da nossa You verdadeira and I are identidade. adopted sons and daughters of God. Você e eu somos filhos e filhas adotados de Deus. God has predestined us to be his sons and daughters. Deus nos predestinou para sermos seus filhos e filhas. We are God's children by creation and adoption. Nós somos filhos de Deus pela criação e também por adoção. Jacob, before he dies, he wants to remind Joseph and his sons Antes de morrer, Jacó quis lembrar a José e também aos filhos dele that their adoption comes from heaven. que a adoção deles vinha do céu. Now, I read from Ellen G. White, Eu leio aqui de Ellen White. and there is a statement from her book, Eternity Past, Há uma citação em Patriarcas e Profetas, page 159. página 234. Ellen White says, Ellen White diz o seguinte: Joseph coming for a last interview with his father José, vindo para a última entrevista com seu pai, brought with him Ephraim and Manasseh. trouxe consigo Efraim e Manassés. These youths were connected through their mother with the highest order of the Egyptian priesthood. Estes jovens estavam ligados por sua mãe, a mais elevada ordem do sacerdócio And the egípcio. position of their father opened to them the avenues to wealth and distinction. E a posição de seu pai abria-lhes as portas da riqueza e distinção, Should they choose to connect themselves with the Egyptians? caso preferissem eles unir-se aos It egípcios. was Joseph's desire, however, Era, entretanto, o desejo de José that they should unite with their own people. que eles se unissem ao próprio povo. He manifested his faith in the covenant promise. Manifestou a sua fé na promessa do concerto, In behalf of his sons, renouncing all the honors that the court of Egypt offered. renunciando em favor de seus filhos todas as honras que a corte do Egito oferecia. For a place among the despised shepherd tribes, E isso para ter um lugar entre as desprezadas tribos dos pastores, and to whom had been entrusted the oracles of God. às quais foram confiadas os oráculos I de Deus. also read from a famous commentator Também gostaria de dar aqui a citação de um famoso comentarista bíblico. about this story. Matthew Henry says, Matthew Henry diz o seguinte: Jacob adopted Joseph's two sons. Jacó adotou os dois filhos de José. Let them not succeed their father in his power and grandeur in Egypt, Que eles não sucedessem o pai em poder e grandeza no Egito, but let them succeed in the inheritance of the promise made to Abraham. mas sim na herança da promessa feita a Abraão. Thus the aged dying patriarch teaches these young persons to take their lot with the people of God. Assim, o idoso patriarca à beira da morte ensina esses jovens a firmar sua posição junto ao povo de I Deus. like the part that I'm going to read now. Eu gosto da parte que eu vou ler agora. Jacob will have Ephraim and Manasseh to believe Jacó quis que Efraim e Manassés crescem, that it is better to be low and in the church
Que é melhor ser pequeno e estar dentro da igreja than high and be out of the church. do que grande e fora dela. It is better to be called by the name of poor Jacob É melhor ser chamado pelo nome do pobre Jacó than to be called by the name of rich Joseph. do que pelo nome do rico José. And so after Jacob had gotten the assurance that when he dies, he will be taken to Canaan, Então depois que Jacó recebeu a certeza de que ao morrer ele seria levado de volta a Canaã, it was time for Jacob to bless Ephraim and Manasseh, the two sons of Jacob. chegou a hora de Jacó abençoar Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Joseph was anticipating the blessings of his father to the children. José já estava na expectativa das bênçãos do pai para os seus filhos. You have come to this congress to be blessed by God. Você veio a este congresso para ser abençoado por Deus. Just like Ephraim and Manasseh, you have come here to be anointed for mission. Assim como Efraim e Manassés, vocês vieram para ser ungidos para a missão. The question is, are you ready for the mission of the church? A pergunta é, você está pronto para a missão da igreja? God is willing to use you. Deus está disposto a usar And so você. Joseph brought his two sons, E assim então José trouxe os dois filhos, Manasseh and Ephraim. Manassés e Efraim. Manasseh was the firstborn. Manassés era o primogênito Ephraim was the secondborn. e Efraim era o segundo filho. So Joseph put the head of Manasseh under the right hand of Jacob. Então José coloca ali Manassés debaixo da mão direita de Jacó. And Joseph placed the left hand of his father Jacob on the head of Ephraim, the lastborn. E coloca a mão esquerda do pai em cima da cabeça de Efraim, o segundo filho. He anticipated Jacob to bless the two boys. Ele estava na expectativa da bênção sobre os meninos. And the Bible tells us E a Bíblia nos conta something interesting happened. que algo interessante aconteceu. That as Jacob was about to bless these two boys. Quando Jacó estava prestes a abençoar aqueles dois. Now let's remember that Jacob was old. Vamos lembrar que Jacó já estava bem velho. Jacob's health was no longer that good. A saúde dele não estava mais assim tão boa. Probably his eyesight was no longer that strong. É provável que a visão dele não estivesse assim tão boa mais. As he was about to bless the boys, Quando ele estava prestes a abençoar os meninos. the Bible tells us A Bíblia nos conta that Jacob switched his hands on the heads of the boys. que Jacó cruzou as mãos ali em cima da cabeça dos meninos. The left hand was on the head of Manasseh. E agora a mão esquerda estava sobre a cabeça de Manassés. The right hand was on the head of Ephraim. E a mão direita sobre a cabeça de Efraim. When he did that, Quando ele fez isso, Joseph was not happy with his father. aquilo que havia acontecido com seu pai. And he said to his father, Então José não ficou satisfeito. Ele falou, pai, "No, my father, não, pai. you are making a mistake. O senhor está errado. Don't switch your hands on the heads of the boys. Não troque as mãos da cabeça dos meninos. Manasseh is the firstborn. Manassés é o primogênito. Ephraim is the lastborn. Efraim nasceu depois. Let the blessings go according to their ages." Que a bênção vá sobre eles de acordo com a idade. But Jacob protested. Mas Jacó protestou. And he said to Joseph, E ele disse para José, "I know, my son. eu conheço, eu I sei, know, my filho. son. Eu sei, filho. I may be old, Eu posso até estar velho. but I know who's the first one and who's the last one." Mas eu sei quem é o primogênito, eu sei quem nasceu Jacob depois. says to Joseph, Então Jacó diz a José, "Yes, sim, Ephraim Efraim, one day will be greater than Manasseh. dia ele será maior do que Manassés. He may be the youngest, Pode até ser o mais but novo, one day he'll be the greatest." mas dia ele será o maior. We are here to tell you, Nós estamos aqui para lhe dizer a it doesn't você, matter how old you are. não importa a sua idade, It doesn't matter what career you hold. não importa a sua profissão. God may seem like he's switching his hands on us. Deus também pode trocar as mãos sobre nós. Just like Joseph, we may think that God is making a mistake about our lives. Como José, nós podemos pensar, Deus está errado em relação à minha But vida. God never sleeps nor slumbers. Mas Deus nunca erra. God never makes a mistake. Deus nunca comete erros. You may think that God has switched his hands on you, but Talvez- God never makes a mistake.
Talvez você pense que Deus trocou as mãos e se equivocou, mas Deus nunca erra. You may think that God made a mistake. You don't have the talents that you need to be part of the mission of the church. Talvez você ache que Deus errou porque você não tem os talentos necessários para fazer parte da missão da But igreja. God knows better than you. Mas Deus sabe muito melhor We do que are here to você. remind you this morning Nós estamos aqui para lembrá-lo that nesta manhã God, the Almighty God, que o Deus Todo-Poderoso, He created you in His image. Ele criou você, a imagem dele. He redeemed you on Calvary. Ele o redimiu no Calvário. He is calling you E Ele está chamando to be você part of the mission of the church. para fazer parte da missão da May igreja. God bless each one of us today. Que Deus abençoe cada um de nós hoje. If you want to be part of the mission of the church, Se você quer fazer parte da missão da igreja, this is your opportunity. esta é sua oportunidade. You may be Joseph. Você pode ser José. You may not have the experience, Talvez você não tenha experiência. but listen to the Jacobs in this church. Mas veja o que aconteceu com Jacó. Those who have the experience Aqueles que têm experiência are here to give you the charge to get involved in the mission of the church. estão aqui para lhe dar o chamado, o convite para você se Do you want to be envolver na part of the mensagem mission da of the igreja. church? Você gostaria de fazer parte da missão da igreja? Please raise your hands. Por favor, levante a sua mão. Let us pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, we come to you, Querido Pai Celestial, nós nos asking you to aproximamos da tua bless each one of presença, us. pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós. the hands of your children are raised. As mãos dos teus filhos estão levantadas. They are ready to be like Jacob and Joseph, to be part of the mission of the church. Eles estão prontos para ser como Jacó e José, parte da missão da igreja. It is great to belong to the family of God. Nessa sensação grandiosa de pertencer à família de Deus. In the name of Jesus we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Agradecemos al pastor Buzzi por el maravilloso mensaje que nos trajo esta mañana. Dios le bendiga y Dios le siga usando. Y a nosotros que Dios nos ayude a poner por obra este mensaje. E agora nós vamos ter um momento de testemunho especial com uma pessoa muito interessante. Ela é coordenadora de voluntários da Ásia Central. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Cecilia Nani. ¿Decidiste convertirte en un voluntario para poder viajar y conocer muchos lugares? No, esa no fue la principal razón.
No, no fue mi principal motivo. No. Yo creo que la razón principal no es esa. Si voy a viajar, que sea para la iglesia, pero no. ¿No es esa la motivación principal para nosotros? La verdad que esa no fue la razón principal para poder venir a este lugar. La verdad es que no es una de las razones principales por las que la mayoría de los voluntarios decidimos serlo. ¿Viniste para mejorar tu currículum y perfil profesional?
Ahora tendremos un momento muy especial onde teremos a apresentação da Middle East University, a Universidade Adventista do Oriente Médio. Por favor, todos veamos el video que será programado. Hola Sudamérica, marhaba, salam aleikum, kif kon el-yom. Traemos el saludo de los 500 millones de personas que viven en el norte de África y en el Medio Oriente. Y aquí estamos representando nosotros dos, los misioneros que fueron en el pasado y en el presente de la División Sudamericana para el Oriente Medio. Y queremos hacer un llamado para vos hoy. Si el Espíritu Santo, si Jesús te está llamando a que sirvas como misionero por 1 año o más en la ventana 1040, considera la Universidad Adventista del Medio Oriente, la única universidad adventista en los 20 países de esta unión. Y tenemos para ofrecerte 3 cosas. Primero, ¿cuántos de ustedes hablan el inglés? Quiero ver las manos. ¿Cuántos de ustedes hablan inglés? La mayoría de los sudamericanos no hablamos inglés. Y más del 80% de todas las posibilidades para hacer misión en la ventana 1040 requieren el inglés. La Universidad Adventista del Medio Oriente es un lugar donde puedes tener un semestre o 1 año de inglés intensivo. También, si quieres hacer un semestre o 1 año de tu carrera universitaria como alumno de intercambio, puedes venir al Líbano y en estos 2 casos, además de estudiar, vas a hacer misión en un lugar donde hay estudiantes de 30 países del norte de África, desde Marruecos, Algeria, Tunisia, hasta todo el Medio Oriente, Líbano, Jordania, Irak, Irán, etc. Y en tercer lugar, tenemos 10 puestos de misioneros voluntarios que necesitamos cubrir a partir de enero. Si Dios pone otra vez en tu corazón que seas uno de esos, ven a visitarnos en nuestro stand en la Feria de las Naciones. Pero está aquí también el pastor Rafael, nuestro capellán. ¿Por qué estás en Líbano? ¿Por qué estás en el Medio Oriente? ¿Cómo te llevó Dios allí? Eu sempre sonhei em ser missionário, desde que era jovem, me senti chamado por Deus para trabalhar na Janela 1040, esse era o meu sonho. E trabalhei como pastor no Brasil por alguns anos, e no ano de 2014 orei a Deus, pedi que Ele confirmasse o chamado de ser missionário, e Deus confirmou de várias formas, e eu tinha ouvido falar sobre a universidade no Oriente Médio, no Líbano, eu precisava aprender inglês, e Deus confirmou que eu deveria ir para lá, então deixei meu ministério aqui no Brasil, e com a minha esposa nos mudamos para o Líbano em 2015, estudei inglês por 6 meses,
e recebi oportunidades de trabalho no Egito. Trabalhei em nossa escola no Egito por alguns anos e agora de volta no Líbano como capelão da universidade. O aprendizado do idioma, o inglês, me abriu portas para poder servir na missão e no Oriente Médio e na Janela 1040. E como o Carlos mesmo disse, quero confirmar, se você tem interesse de servir na missão e na Janela 1040, visite o nosso stand, fica ali ao lado da Bahia Verde, e você é convidado a conhecer mais sobre nossa universidade e as oportunidades de estudo e de missão e de serviço lá no Oriente Médio. Que Deus te abençoe. Dios los bendiga, los esperamos en nuestro stand. Muito bem, amigos. Antes de nós irmos para o nosso último momento dessa manhã aqui na Arena com uma plenária super especial, que vocês não perdem por esperar, uma plenária com o pastor Rick McEdward, presidente da União do Oriente Médio e do Norte da África, top. Eu quero rapidamente apresentar para vocês alguns dos nossos palestrantes, não serão todos porque alguns já estão se organizando para recebê-los nas plenárias e nos workshops, mas eu quero que vocês conheçam rapidamente o rostinho deles e, se você for esperto, fica ligado, hashtag fica a dica, procura esses palestrantes, especialmente aqueles que servem em regiões onde você tem mais interesse em trabalhar, em servir. Procura essas pessoas, grava bem aqui o rostinho deles, quando aparecer no telão, tira uma foto e busque uma oportunidade, ok? Combinado? Então eu queria convidar para que passasse aqui agora à frente, o pastor Everson. Pastor Everson, nosso missionário, nosso pastor no Iraque. Também o pastor Delmar, nosso pastor, presidente da missão da Albânia. Sejam bem-vindos. Querido Rony Dias, pastor Rony Dias, ele lidera um projeto muito especial, ele vai falar no workshop dele sobre reciclagem de lixo. Ele tem usado ao longo dos últimos anos esse projeto para transformar a comunidade. É um projeto maravilhoso. Rony, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Também Daniel, por favor, pastor Daniel Bosquet é o nosso líder. Pastor Daniel Bosquet é o nosso líder, é o diretor-geral do nosso colégio na Espanha, colégio de Saguntos. Seja muito bem-vindo, pastor Daniel. Nós temos também pastor Silvio. Pastor Silvio, ele é o responsável por todos os missionários voluntários que servem na Itália, no colégio de Vila Aurora. Muito obrigado, Silvio, por sua presença. Também queria convidar o pastor Robert Xismadia. Pastor Robert Xismadia é o nosso secretário executivo da divisão transeuropeia. Seja muito bem-vindo. Graças. Thank you. Nós temos também Dr. Myung Lee. Por favor, Dr. Myung Lee, ele é o nosso presidente da União do Paquistão e do Bangladesh. Paquistão e Bangladesh. Essa união está aqui. Também temos mais um representante dessa união, que é o pastor Samuel Nazir. Pastor Samuel Nazir é o líder de missão global desta mesma união, junto com o Dr. Lee. Welcome, my friends. Welcome here. Nós também, vocês já conheceram, mas queria introduzir novamente a Cecília Nani, que é a responsável geral por todos os missionários voluntários que servem na Ásia Central. Muito obrigado, Cecília. Graças. Também queria apresentar o Iago e a Rosiane, um casal missionário. Eles servem hoje lá na União do Oriente Médio e Norte da África. Iago coordenando todos os missionários voluntários e Rosiane como psicóloga, ela também cuida emocionalmente, psicologicamente, não só dos missionários que estão servindo lá na MENA, mas também em outros lugares do mundo. Eles estarão também palestrando para nós. E, claro, pastor Rick McEdward, por favor, que vai falar para vocês agora na sequência. Ele é o presidente da União do Oriente Médio e do Norte da África. Então, queridos, aqui nós temos os palestrantes também que vieram do Instituto Mundial de Missões, Dr. Oscar Ozindo, Mili, pastor Ronald Kuhn, pastor Albert Kuhn, vocês já conheceram ontem. Enfim, nós temos aí
gente de peso, gente que tem experiência para falar para vocês. Então, por favor, gravem bem esses rostos que estão aqui, participem das plenárias, dos workshops, aproveite cada segundo deste encontro e aproveite também para se apresentar e dizer: Here I am, or here am I, send me, eu estou aqui, envia-me, eu quero ir, I will go. Uma salva de palmas para eles, por favor, pessoal. Muito obrigado por vocês virem. Nós podemos agora descer e vamos seguir com a programação, tendo esse último momento especial com o Pastor Rick. Sim, teremos agora a nossa segunda plenária do IUGO, que será conducida por Rick McEdward. Él es líder de los adventistas en el Medio Oriente y también en el norte de África. Recebemos Por favor, com a salva de palmas. Aplauso. Rick McEdward tem mais de 30 anos de ministério pastoral. Está casado com Márcia e tem 2 filhos, Júlia e Joshua. Ele trabalhou como pastor distrital nos Estados Unidos até que foi chamado para servir como missionário no Sri Lanka. Depois ele serviu como diretor de missão adventista para a divisão Ásia-Pacífico Sul, até que foi eleito diretor dos Centros de Missão Global na Associação Geral, onde trabalhou por 5 anos. Desde 2016, ele é o presidente para 20 países na União do Oriente Médio e o Norte da África. Agora com vocês, o pastor Rick McEdward. Who will go? Who will tell them? ¿Quién les dirá? Who will be God's messengers? ¿Quién será el mensajero de Dios? Who will take the message of salvation to the hardest to reach areas of the world? ¿Quién llevará el mensaje del Señor a las partes más difíciles del mundo? Some of you may wonder what this is. Algunos se preguntarán qué es esto. It's an antique Arabic message holder. Es una cápsula antigua árabe que contiene mensajes. For messages to be carried by foot, by camelback and by horseback. Para que los mensajes sean llevados en camellos caminando a través del desierto.
And it's our symbol of carrying the good news to the hardest to reach areas of the world. Y es el símbolo que lleva el mensaje a las partes más difíciles del mundo. To let the world know that Jesus is coming again. Para dejarle saber al mundo que Jesús está volviendo. We have been pleading with people all around the world. Hemos estado conversando con gente de todo el mundo. To come and join us in our plans to share the good news all around the world. Que venham, juntem-se a nós e compartilhem a mensagem a todo mundo. E nós queremos convidar você para orar pela MENA, mas não somente orar. Nós queremos que você vá. E eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês. Eu gostaria de saber se vocês estão prontos para responder ao I will go. Ao invés disso, vamos perguntar, eu irei? Você está certo para ir? Está pronto para ir? Nós temos tanto incentivo para compartilhar a mensagem do Senhor. Nós temos programas espirituais. Vamos falar sobre sacrifício. Mas a parte mais importante dessa pergunta é: eu irei ao meu próximo? Irei à minha nação? Eu irei ao resto do mundo? Nós precisamos estar juntos, parceiros. Eu tenho umas perguntas para vocês hoje. São perguntas difíceis. Quantas pessoas você está satisfeito sabendo que elas não conhecem a Jesus? Quanto tempo você quer esperar até a volta de Jesus? Eu não acho que nós devemos esperar em lugares onde as coisas estão fáceis, temos sucesso nos programas de pregação do Evangelho. Nós precisamos ir a lugares como o Oriente Médio e o Norte da África. Nosso trabalho é muito grande. São 20 países. Mais de 500 milhões de pessoas. E nesta população, a tarefa parece sobrecarregante. Tem obstáculos de todos os tipos. Muita intolerância à mensagem do Evangelho. E apesar de a igreja ser legal, e os missionários serem proibidos de estar pregando, Deus tem levado pessoas com a sua mensagem do Evangelho. E eu posso assegurar a vocês, seguramente, que o Senhor tem feito coisas maravilhosas nos corações dessas pessoas em todo o mundo. Nessa população de mais de 500 milhões de pessoas, nós temos 6.297 membros. Isso não é muito. Inclui aí as pessoas que estão lá na igreja de Loma Linda. E a gente se pergunta, como é que a gente vai fazer isto? Na divisão norte-americana, nós temos um adventista para cada 292 pessoas. Na divisão sul-americana, nós temos uma pessoa adventista para cada 138.
Na divisão interamericana, um adventista por 82. Na África do Sul e na divisão do Oceano Índico, nós temos uma pessoa adventista para cada 51. Você pode dizer, louvado seja Deus, graças a Deus. Mas na Mena, nós temos um adventista para cada 93 mil pessoas. Nós precisamos, e nós estamos na parte mais difícil do mundo. Temos cidades como Istambul, com a população de 15 milhões, mas apenas pequenos grupos de adventistas. Nós temos o Cairo, a cidade, a segunda maior no continente africano. Temos Teherã. Teherã é um dos países mais difíceis de se entrar no mundo, com 10 milhões de pessoas. E nenhum adventista do sétimo dia. Temos Riyadh, na Arábia Saudita, Dubai, Marrakech, Marrocos, Erbil, no Iraque, Damasco, na Síria. E na Síria, as pessoas têm sofrido tanto pela guerra há tanto tempo. E aquelas pessoas não têm a esperança que nós temos. Como a nossa missão algum dia será completada? A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que não é problema meu. Esse é problema de Deus. E somente Deus pode resolver o problema de tantos bilhões de pessoas que não conhecem a Deus ao redor do mundo. Segundo, não é meu problema. É problema de todos nós. Você pode dizer tudo o que você quiser sobre o Islã, sobre o terrorismo e a perseguição, mas isso não ajuda, a menos que você esteja disposto a ir e entrar na missão por esse povo. E terceiro, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos. Nós precisamos das suas orações e da sua energia para que você se junte a nós. Mateus 24:14 diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Bíblia é clara. Até que essas pessoas todas da janela 1040 conheçam a mensagem do Evangelho, nós não vamos voltar ao lar. Quanto tempo mais você quer esperar? Quando é que nós vamos resolver esse problema? Nós precisamos devotar as nossas energias para alcançar essas pessoas não alcançadas do mundo. Em Romanos 10:14, nós lemos: como, pois, invocarão aquele em quem eles não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nosso mundo e a comissão do Evangelho
even in the hardest places of the world to reach. Estamos nós encarregados de compartilhar essa mensagem, inclusive nos lugares mais difíceis. E como isso vai acontecer? Young people and old, Quando jovens e velhos, cheios do Espírito de Deus, em auto-sacrifício completo e disposição de ir aos lugares mais difíceis do mundo. Exatamente agora, lá no Oriente Médio e no norte da África, nós precisamos de testemunhas que sejam autossacrificadas. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a gastar tempo para aprender a linguagem local, para ser amigo das pessoas, para trocar suas vidas e contar de Jesus. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a ir, inclusive sem o apoio da igreja, da associação geral. Pessoas que estejam dispostas a sofrer por amor a Jesus. Tornar-se um missionário é uma questão muito séria. Não é simplesmente por aventura. Não é para ter mais um carimbo no passaporte ou fotos no Instagram. É uma questão de vida ou morte. O serviço missionário desafia você de formas que você jamais imaginaria. E eu gostaria de dizer a vocês algo muito sério nesse momento. Não pense em ir como missionário para resolver os seus problemas. Com certeza, isso vai desafiar você. Vai lhe fazer orar mais. E você vai fazer coisas por Jesus que você jamais imaginou. Mas deixa eu dizer a vocês. Não espere construir a sua fundação espiritual lá. Se você quiser ser eficaz lá no estrangeiro, é importante construir a sua vida com Jesus agora. É hora de você estar conectado com Jesus, de passar tempo com Ele todos os dias, ser cheio do Espírito Santo e começar o seu testemunho bem aqui onde você está. Certifique-se de que você está removendo as distrações de sua vida. Deixe o eu morrer. E que Deus seja o centro. Porque Deus é o verdadeiro poder da missão. Como é que nós vamos nos mover nesse sentido, de todas as formas criativas? Nós começamos escolas e centros de refúgio, clubes de línguas, lugares para que haja educação, creches, negócios, programas de saúde e coaching para estilo de vida. Um desses nós chamamos de estudantes valdenses, onde pessoas jovens como vocês vão para universidades públicas como testemunhas de Cristo. O QR Code que está na sua tela vai lhe mostrar informações sobre como você participar desse plano e se tornar um estudante valdense. Tire uma foto do QR Code agora. Nós temos pessoas vivendo como missionários nos seus próprios negócios.
usando as suas próprias organizações para poder testemunhar de Jesus aos seus companheiros de trabalho. Nós temos um alcance muito grande através das mídias sociais. Nós podemos contar muitas histórias de como estamos alcançando pessoas na MENA. Recentemente, eu assisti um homem que contou o seu testemunho na igreja. Ele ouviu sobre Jesus nas mídias sociais. Alguns dos seus membros da família o atacaram. E eles sequestraram sua esposa e seus filhos. E o retiraram de contato de sua família. Mesmo assim, ele continuou fiel a Deus. E no dia do seu batismo, nós podíamos ver a alegria que estava transbordando de seu rosto. E ele estava testemunhando como Deus havia protegido sua família e como estava reunindo-os. E como ele foi capaz de se resistir à perseguição. E agora ele é um servo fiel na Igreja Adventista no Oriente Médio. Perdão, agora sim vocês podem ver o QR Code para os estudantes valdenses na tela. Nós temos também muitos centros de influência no Oriente Médio. Neles nós desenvolvemos todo tipo de ministérios. Mas tem a história de Omar. Omar era um sapateiro, trabalhava fazendo sapatos. Ele era de outro país, mas morava lá no Líbano. E a família dele foi muito tocada através dos nossos centros de influência. E apesar de Omar não ter nenhuma relação próxima com a igreja, ele se aproximou um pouco mais através de seus filhos. E um dia, Omar teve um sonho que transformou sua vida. Ele estava sem dinheiro, estava doente, preocupado com sua família. E ele não estava certo como Deus cuidaria de suas necessidades. Mas uma noite, ele ouviu a voz de Deus, dizendo: Omar, não tema, eu vou cuidar de você. Ele começou a contar a seus amigos e ele entregou sua vida a Deus. Levou muito tempo para que Omar vencesse os obstáculos em suas vidas. A esposa o ajudou a deixar de fumar. E, finalmente, depois de 6 anos nessa direção, Omar batizou-se. E ele imediatamente tornou-se uma testemunha poderosa para Cristo no Médio Oriente. E depois disso, de um tempinho, Omar se tornou o missionário da missão global. E agora, todo sábado à tarde, Omar faz estudos bíblicos com 80 pessoas. E ele formou a primeira congregação para pessoas que não haviam sido alcançadas. E ele estuda em inglês com muitas pessoas na internet. Eu louvo a Deus por ministérios como o de Omar. E por toda a MENA, nós temos missionários pioneiros trabalhando para compartilhar o Evangelho de forma eficaz. Nós também temos serviços de saúde. E a minha esposa é bem envolvida no trabalho da saúde.
Nós temos exposições de saúde, programas de como deixar de fumar em todo o Oriente Médio. E o que nós encontramos, descobrimos, é que se você quer uma relação íntima e espiritual com outra pessoa, ajudando-a a vencer as barreiras de sua vida, para que eles possam ter um relacionamento bem próximo com Jesus. Sabe, lá no Beirute nós temos a Universidade do Oriente Médio. E nós temos Carlos e Rafael, que compartilharam os momentos conosco agora há pouco. Uma das coisas que eles não enfatizaram é que aquela universidade, eles estão treinando jovens pessoas para trabalhar em todo o Médio Oriente. E se você quer ser treinado para serem missionários no Oriente Médio, essa universidade está lá com você, com o Instituto de Línguas, com mestrado em estudos islâmicos. E nos últimos anos, a Universidade do Oriente Médio tem graduado missionários pastores locais que eram muçulmanos antes, mas que estão voltando para os seus países de origem, como os primeiros primeiros pastores em seus países. E temos parcerias com muitas organizações diferentes. Cremos que esse trabalho é tão grande que temos convidado todas essas organizações possíveis da Igreja Adventista para se juntar a nós. Obviamente que o nosso maior patrocinador é a nossa associação. Mas a missão adventista é uma das coisas mais fortes pelas quais nós trabalhamos. Mas eu quero trabalhar para vocês agora, compartilhar com vocês uma das mais importantes parcerias que temos, que é a parceria com a Divisão Sul-Americana. Quero deixar uma palavra de gratidão para todos os administradores da Divisão Sul-Americana, tanto os atuais como os anteriores. Há alguns anos atrás, a Divisão Sul-Americana lançou um programa para enviar missionários para a janela 1040. A MENA é um dos territórios que recebeu alguns desses missionários. Naquele tempo, começou com 4 pessoas, mas hoje nós tivemos 16 famílias. E daquelas famílias vieram voluntários e estudantes valdenses, e agora nós temos muitas pessoas da Divisão Sul-Americana. Mas temos muitas, mas eu digo que não o suficiente, porque temos lugar para todos. Nós podemos dizer seguramente que o trabalho que está sendo feito na MENA não seria possível sem o apoio direto da Divisão Sul-Americana. E eu quero dizer obrigada aos oficiais, aos obreiros, a todos os membros da Divisão Sul-Americana. A divisão, as uniões, as associações, todos os campos podem e estarão envolvidos nisso. Imagine só, em toda a América do Sul, há mães e pais que estão sentindo saudade de seus filhos, até mesmo seus netos, porque eles estão desafiados a se tornar missionários.
E temos missionários. Teremos missionários em quase todos os países da MENA. Muitas línguas diferentes. Pessoas passando muito tempo lá. E eu quero saber, eu quero dizer a você, quero que você fique sabendo que estamos pessoas sendo levadas a Jesus. São discipuladores de Jesus para essas pessoas. E como resultado, a MENA tem aberto novas congregações. Eu quero agradecer a todos vocês da América do Sul. Vocês fazem a MENA possível. Mas ainda não terminamos. Nós temos ainda milhões para alcançar. E talvez você seja um a se juntar a nós. Veja, nós abrimos a MENA em 2012 com somente um pouco mais de 3 mil membros. Mas agora, depois de 10 anos, nós temos 6 mil membros. Talvez você ache isso fantástico, porque o número dobrou em 10 anos. Mas eu não estou satisfeito. Porque em 10 anos nós conseguimos agregar apenas a mesma quantidade que foi conseguida, batizada no dia do Pentecostes. E nós celebramos a unção da Igreja Mundial e o sacrifício incrível dos missionários. Nós temos muito mais trabalho para fazer. Hoje nós temos pouco mais de 90 igrejas nos lares. Eu quero contar uma história a vocês de um missionário, de um casal missionário da América do Sul, que ministrou por 4 anos em uma das cidades maiores do nosso território. Eles enfrentaram muitos obstáculos, problemas de visto, solidão, e eram constantemente observados pela polícia daquele lugar onde eles viviam. Em algum ponto, eu acredito que eles imaginaram que iriam falhar, que estavam falhando. Mas eu não creio que nenhum missionário falha, seja um fracasso. Porque eles têm tentado ser fiéis. Mas este casal, eles tentaram de tudo nessa cidade. Eles estudaram a Bíblia com muitas pessoas e outros assim desistiram por conta da pressão das famílias. E parecia que todos os estudos da Bíblia haviam desaparecido. Sentimentos de fracasso vieram à sua mente. Finalmente, eles anunciaram para nós um dia, nós vamos voltar para o nosso país. E nós vamos voltar sem nenhum seguidor de Cristo. Mas no último ano, um único seguidor de Cristo foi batizado. E as pessoas começaram a responder. E um pequeno grupo de pessoas começou a estudar a Bíblia. E eles se alegraram com aquelas pessoas naquele grupo onde eles estavam. E hoje é um pequeno grupo de irmãos naquele lugar onde está crescendo o Evangelho, onde não havia nenhuma pessoa antes. No Oriente Médio, nós temos 53 cidades que têm mais de 1 milhão de pessoas. E nós temos 11 dessas cidades que ainda não foram alcançadas. Nós começamos a trabalhar com 14 cidades que não haviam sido alcançadas.
Mas nós temos outras 11 ainda que precisam ser alcançadas. Eu quero lhe pedir hoje que vocês orem pela MENA. Vocês estão dispostos a orar pela MENA, o Oriente Médio e a África? Você vai orar por essas cidades grandes. Você entregaria sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você estaria dispostos a aprender outro idioma e submeter sua vida a outras áreas do mundo? Em outras áreas, em outros lugares onde você possa ser perseguido. Vocês podem orar por essas cidades que representam milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Hoje, eu quero convidar vocês a se tornar em luz nesses lugares que não foram alcançados. E eu digo a vocês que se vocês disserem que sim, Deus vai transformá-los de formas que vocês jamais imaginariam. Que Deus esteja com vocês e vamos orar com vocês. Que Deus fortaleça vocês para que vocês sejam testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Que Deus esteja com vocês.